Lucas deu o endereço e Avon seguiu. A casa ficava em uma rua, num bairro de classe média. Era uma casa bem afastada e bem apresentável. Maior que as outras casas do bairro. Lembrava uma pousada. Tinha um jardim que dava uma bela recepção na casa. Eles abriram o portão de entrada e foram até a porta e bateram palmas. Ninguém veio atender. Avon olhou para Iris, que assentiu com a cabeça. Ele então experimentou a porta e esta se abriu. Eles olharam para os lados e antes de entrarem, Avon disse para Ethan: "Traga o Stanley, filho." Ethan pegou a caixa de transporte e retirou o gato de lá. Colocou a guia e se juntou a Lucas, que segurava o seu gato, e a seus pais, que já entravam na casa. Havia uma antessala assim que entraram, onde as pessoas deixavam seus pertences, e uma escada que dava para o andar de cima da casa. Os dois caçadores observaram que tudo ainda estava ali, e um mau pressentimento tomou conta dos dois. Iris então se virou para Ethan e Lucas e perguntou: "Vocês dois notaram alguma coisa aqui nesta sala?" Os dois observaram tudo e Lucas disse: "Eu percebi que os convidados ainda estão aqui." Ethan observou os pertences de todos e disse: "Eu não tinha reparado nisso, mas reparei em outra coisa." Avon se aproximou dele e perguntou: "E o que foi?" Ethan foi até a escada e disse: "Tem alguém lá em cima." Ele falou apontando para o alto da escada. Avon observou e perguntou: "Tem certeza, filho?" "Tenho, pai. Foi rápido, mas vi alguém correr assim que entramos." Avon preparou sua espingarda e passou entre os dois garotos e começou a subir as escadas. Iris mandou que ele esperasse um pouco e pegou a guia de Stanley e deu a ele, dizendo: "Leve o Stanley, amor. Você não sabe o que vai encontrar lá em cima." Avon pegou a guia do gato e subiu. Lucas então falou: "Não é um sonâmbulo que está lá em cima, porque o gato está tranquilo. Ou podem estar camuflados, apesar de, acho, improvável, que Stanley não os descubra." Ethan completou. Lucas pensou um pouco e falou: "Eles são diferentes agora, pelo que percebi da reação de seus pais com algumas situações. Poderiam ter criado uma ilusão que os gatos não conseguem ver." Iris passou pelos dois e bateu de leve em seus ombros e falou: "Acho improvável que eles se ocultem dos gatos com alguma ilusão nova. Sem chances. Agora vamos subir. Não vou esperar seu pai chamar." Os três subiram e quando chegaram no andar de cima, era um corredor com 5 quartos de cada lado. Eles começaram a andar, quando Avon saiu de um dos quartos e olhando para Iris disse: "Vem até aqui, amor. Temos uma sobrevivente." Iris se adiantou e entrou no quarto. Se deparou com uma garota que aparentava ter uns 15 anos. Ela estava em choque. Seu olhar era de puro terror. Sobre a cama estava um corpo cadavérico e retorcido, com uma expressão de terror na face, e a boca escancarada em um grito mudo. Era o corpo de uma garota. Iris se aproximou da menina e perguntou: "Era sua mãe?" A jovem balançou a cabeça negativamente e respondeu com uma voz trêmula: "Era minha irmã." Iris se sentou perto dela e perguntou: "Quem fez isso?" Antes que a garota respondesse, Ethan e Lucas se aproximaram e disseram a Avon: "Pai, precisa ver isso. Foi um massacre, Sr. Jagger." Avon olhou para Iris e foi com os garotos. Os quartos, todos estavam com mais de um cadáver retorcido, todos sem roupas. 10 quartos ocupados por cadáveres. No andar de baixo, no salão onde a festa acontecia, a cena era dantesca. Tinha corpos por todos os lados. Muitos haviam sido feridos antes de serem sugados. Avon tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos. Eram muitos corpos. Por alto ele imaginou que havia uns 50, mas sabia que havia mais. Ele então exclamou: "Diacho,
Essas pragas vieram em bando? Não, amor, foram só 2, um homem e uma mulher, bem jovem. Pela descrição que Sofia me deu, o homem era Sebastian. A garota, imagino que era Helena. Lucas estremeceu quando ouviu aquilo. Não conseguia imaginar Helena fazendo uma coisa daquela. Ela não conseguia maltratar um inseto, muito menos pessoas. Eitan se aproximou dele e bateu de leve em seu ombro, dizendo: Eu sinto muito por sua amiga, cara. Iris se aproximou deles e disse: Talvez o comentário de vocês dois sobre a mudança dos sonâmbulos possa ser verdade. A Sofia me explicou que a garota morta no quarto onde a encontramos era sua irmã. As duas viviam aqui, porém Sofia ficava escondida para não ser importunada pelos clientes. Sempre se escondia quando a irmã levava um cliente para o quarto. Foi assim que ela viu os 2 que mataram a irmã dela. Foi como ela diz, programa 3. E depois os 2 clientes se transformaram em 2 monstros e deixaram a irmã dela daquele jeito. Os 2 fizeram aquilo. Porém, uma coisa em comum aconteceu. Ela disse que quando os 2 saíram, a garota parou de frente para o guarda-roupa, esperou o homem sair e deu o seguinte recado: Eu ouvi falar que tem uma caçadora atrás de nós. Não pedi para ser assim. Eles me transformaram. Mas se ela chegar primeiro que a polícia, diga que todos estão no porão da igreja. Só há 4 comigo e um bebê que já deve ter nascido. Diga que ela se apresse, pois as outras cidades vizinhas serão os próximos alvos. Mãe, mas isso pode ser uma armadilha. Foi um recado direcionado a você. Ele tem razão, amor. Esses monstros estão mais espertos e, pelo jeito, estão esperando por você. Lucas então falou: Podem até estar esperando pela senhora, mas agora sabemos quantos tem e onde estão. Além do mais, eu sinto que a Helena não se rendeu totalmente a eles. Pode estar até jogando com eles, mas não quer dizer que está do lado deles. Olhando por esse lado é uma vantagem, e digo mais. Eles estão esperando por você, não por nós. Temos que planejar como chegaremos, levando em conta que a surpresa é a alma do negócio nessa situação. Eitan olhou para a garota que estava sentada na escada e perguntou: E quanto a ela? Iris suspirou e disse: Vamos levá-la até a igreja. Lá o padre saberá para onde encaminhá-la. Aqui ela não pode ficar. A polícia será injusta com ela só por estar neste lugar. Depois de deixar a moça na igreja e explicar ao padre onde a encontraram, os 4 se dirigiram para Cocossi. No caminho, Iris ligou para a polícia fazendo uma denúncia anônima. A noite já começava a dar sinais quando eles chegaram aos limites de Cocossi. E mesmo daquela distância, os gatos que estavam no carro já se agitavam. Iris sentia um arrepio percorrer sua espinha, enquanto olhava para aquela cidade fantasma, um lugar que ela jurou nunca mais voltar. Percebendo o jeito que ela ficou, e imaginando que relembrava tudo o que passou naquela cidade, inclusive a morte dos pais, Eitan segurou a mão dela, a beijou e depois disse: Dessa vez, amor, vamos dar um fim nesses demônios. Eles dirigiram ao redor da cidade até que Iris indicou uma entrada. Ali, em um galpão sem portas e quase todo destelhado, eles deixaram o carro, pegaram as coisas e os gatos e procuraram um lugar estratégico para observar a igreja. Eitan então olhou para Lucas e disse: Fique à vontade, rapaz, para soltar sua fera. Vamos precisar de ouvidos e instintos sensíveis caso algum deles se aproxime da gente. Lucas fez que sim com a cabeça e se afastou, indo para uma das muitas ruínas das casas que haviam ali. E em uma delas ele se despiu e deu início à sua transformação. Minutos depois, um uivo cortou o silêncio na cidade de Cocossi. Eitan se virou assustado na direção do uivo e sua mãe alisou suas costas, dizendo: Fique calmo, filho. Se lembre que mesmo assustador ele está do nosso lado. Não demorou e os 3 viram um lobisomem albino, que como Iris calculou tinha uns 2 metros.
Sua pelagem branca parecia reluzir com o brilho da lua, e seus olhos eram de um lilás intenso e brilhante. Ele se aproximou dos três e parou. Avon o apreciou por um momento, fascinado com a criatura rara diante dele. Então disse: "Você vai na frente. Vamos nos aproximar conforme você der o sinal de que é seguro seguir. Seu uivo deve ter chamado a atenção deles, então apenas rosne. Ficaremos atentos e avançaremos." Lucas então deu um salto passando por eles até o telhado da próxima casa, e então avançou cauteloso em direção à igreja, sempre dando breves rosnados indicando aos caçadores que era seguro prosseguir. No porão da igreja, a cria de Serafine já havia crescido bastante, e já se parecia com uma criança de 3 anos. Todos ficaram apreensivos quando ouviram o uivo. Não sabiam exatamente o que era, pois não se parecia com o cachorro. As 3 criaturas olharam para Helena, que garantiu que era um cachorro, e que não tinham nada com que se preocupar além dos gatos lá fora. Quando chegaram perto da igreja, os 3 caçadores ficaram abismados com a quantidade de gatos que havia por ali. Eram tantos que mal conseguiam caminhar sem se esbarrar em um deles. Eles se aproximaram da igreja e ficaram ocultos nas ruínas, enquanto Lucas deu a volta na igreja, farejando ao redor. Quando constatou que todos estavam no porão, ele foi até os caçadores e com uma de suas garras escreveu no chão, indicando que estavam no porão e que havia uma criança com eles. Avon então disse: "Traga todos para fora, garoto. Pode uivar à vontade e rosnar também. Faça o alvoroço de sempre. Temos um pequeno exército aqui fora esperando por eles." Lucas ficou em 2 patas e de frente para a igreja ele uivou. Foi tão alto e ensurdecedor que os caçadores tamparam os ouvidos, e os sonâmbulos ficaram sobressaltados.